Olá, hoje eu vou falar sobre o incrível livro O Museu do Silêncio, da Yoko Ogawa. Esse livro, dá para perceber, é um livro de literatura japonesa e ele foi publicado pela editora Estação Liberdade, é uma editora que eu não conhecia ainda e também não conhecia a Yoko Ogawa. Esse livro eu vi numa postagem de um ex-professor meu, que ele sempre dá dicas boas de leitura, e ele então nem estava em minha lista para a leitura do ano, mas eu fiquei interessada em ler, sabia que seria uma coisa boa. E encontrei na livraria dias atrás e acabei comprando. Eu comecei a ler esse livro no dia 8 de maio, li em uma semana apenas, são 300 páginas e eu consegui ler em uma semana. Isso porque ele é uma leitura bastante fácil, tem muitos diálogos, é bem espaçado, a página é pequena, então a leitura dele foi bem tranquila. Mas não foi só isso, além dessa facilidade da leitura pelo formato, também um livro muito gostoso, um livro muito incrível que me cativou bastante. A Yoko Ogawa, ela é uma japonesa vencedora de vários prêmios e ela foi comparada com o Hayao Miyazaki, que é o cineasta japonês da Viagem de Chihiro, dentre tantas outras. Eu creio que a aproximação desse livro ele está bem mais da Viagem de Chihiro. Eu sou apaixonada pela Viagem de Chihiro e quando vi na contracapa que havia essa semelhança, eu já tinha certeza que eu iria gostar do livro. E a semelhança, eu vou falar um pouquinho da história depois, é pelo todo o clima fantasmagórico. Quem viu a Viagem de Chihiro sabe que ele é fora da realidade. Os personagens eles se deslocam para um local que é fantasmagórico e fora da realidade. A história desse livro, O Museu do Silêncio, ele vai falar sobre a questão do museu. O personagem principal que conta a história em primeira pessoa é um museólogo e ele é chamado para não sei se é criar um museu num lugar distante, numa vila, e criar um museu. Ele não sabe, ele não tem ideia do que vai encontrar lá. E aí então ele pega o trem e vai até essa cidade. Chegando lá, ele é recebido por uma menina. E essa menina, ele estranha ser recebido por uma menina. E aí então ele vai até a casa da pessoa, né, que o contratou. E a partir daí começa então ele a descobrir sobre o que vai ser esse museu, como vai ser construído esse museu. O museu ele é feito de objetos recolhidos de pessoas que morrem. Então as pessoas morrem, ele tem que ir lá e recolher um objeto. Na verdade, a mulher, uma senhora, uma idosa, uma velha, ele não consegue precisar a idade dela. Mais de 100 anos, uma pessoa bem idosa. E essa pessoa ela já tinha um número muito grande de objetos para o museu, e aí ele teria que catalogar enfim, construir todo esse museu. São poucos personagens, no livro tem o protagonista, a menina, o jardineiro e a velha. Aparece também a esposa do jardineiro, a criada, e aí então vai aparecer outros personagens, mas assim, são que vivem em um mosteiro. Esse mosteiro é bastante curioso porque ele é um mosteiro que os monges fazem a ascese do silêncio. Então é incrível porque essa relação assim, o museu do silêncio e aí tem também esse mosteiro que os monges
fazem a ascese, né, do silêncio. Eles não podem falar nada, não podem escrever, eles vão se introjetando cada vez mais e vão se fechando nesse silêncio cada vez mais e vão se fechando nesse mundo deles. Então, olha, incrível, assim, se fosse para falar das simbologias, porque a gente tem a questão do silêncio como morte, a metáfora, né, da morte como silêncio que perpassa todo o livro. Então, o tempo inteiro nós estamos percebendo, o leitor vai percebendo que esse silêncio e a morte estão muito próximos, né? E aí, a partir disso vem toda a simbologia da morte e do silêncio. Então, os personagens não têm nome, o lugar não tem nome, então, lógico, muito proposital não posso falar o final, porque é um final bem, né, seria spoiler, claro, e ele é um livro que ele prende bastante por isso, porque ele tem você não sabe o que vai acontecer no final, e aí então você fica preso querendo descobrir o que vai acontecer com ele nessa cidadezinha. Tem muitas coisas estranhas que acontecem, eles precisam atravessar uma floresta, atravessar um pântano para chegar no mosteiro, e aí as mortes vão acontecendo também, e na vila, antes dele chegar, não havia quase mortes, principalmente por assassinato, não havia morte, não acontecia, acho que mais de 40 anos que não acontecia assassinato no vilarejo. E quando ele chega, começa a acontecer alguns assassinatos em série, inclusive, né? E aí então ele vai ser um dos suspeitos. Então o livro também vai ter essa narrativa de suspense dentro dele. Olha, então assim, é um livro incrível. Eu acredito assim que esse vai ser o melhor livro do ano, o candidato pelo menos ao melhor livro do ano. E a questão para mim, um grande livro é aquele que o leitor sai transformado. Muitas vezes você pode até ler um clássico, como aconteceu comigo com o Guerra e Paz, mas o Guerra e Paz não me tocou. Em momento algum, o Guerra e Paz conseguiu me tocar. Coisas profundas, acessar coisas profundas em mim, como esse aqui. Saí completamente diferente. Aquele livro que eu terminei de ler e eu fiquei parada assim um tempão pensando em tudo que eu tinha lido. E assim, os personagens não saem da minha cabeça. Uma leitura que vale muito a pena, é um livro fininho e incrível. É uma leitura muito fácil, muito gostosa, poucas palavras difíceis, uma leitura que flui. Essa autora ela tem uma capacidade de fluir, né? Que a narrativa flui de uma maneira maravilhosa, incrível. E outra coisa é que, assim, fazia bastante tempo que eu não lia literatura de autoria feminina, e já fazia tempo mesmo que eu já queria ler algo de escrita feminina. Então isso que veio a calhar, porque a literatura japonesa que eu amo e a literatura feminina. Com relação à literatura japonesa, uma ressalva é que, como a história se passa num local indefinido, por exemplo, a gente sabe que é hemisfério norte, porque fala do mês, e em seguida poucos meses depois já entra o inverno, então a gente percebe isso, mas não dá para saber, não há nenhuma referência à cultura do Japão, em momento algum, a comida, a roupa, nada, absolutamente nada. Então, assim, é só esse, porque como eu gosto da cultura japonesa, então isso aí não tem, né? Eu esperava que tivesse, não tem. Então, por exemplo, na Viagem de Chihiro, que tem toda aquela arquitetura, a comida, né? Toda a questão da cultura japonesa, então aqui não aparece, justamente porque a autora, creio eu, quis dar esse caráter mais universal à história.
né? Deixando os personagens sem nomes, local indefinido e tudo mais. Bom, olha, não jamais daria conta de falar sobre tudo que tem aqui, porque realmente ela fez um livro maravilhoso. Então, super indico Um Museu do Silêncio para vocês, tá? Até mais.